Criatura querida, graça e paz. Nosso Redentor nos livra das perseguições. Este é o tema do devocional de hoje. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos servos de Deus espalhados pelo mundo sofrem perseguição religiosa. Ela acontece nos países onde é proibido ser cristão e nos demais, onde, apesar de não ser proibido, cristãos sofrem com violência e morte por causa de sua fé. Isso é o que chamamos de perseguição institucionalizada. Mas também existe a perseguição velada, que se manifesta por meio do preconceito com quem serve ao Senhor, e essa é a mais comum do que parece. Independentemente do tipo, existe algo em comum em todas elas. Qualquer que seja a perseguição, ela sempre tem o diabo por trás, que luta constantemente para destruir o povo de Deus. São Pedro nos alertou sobre isso quando disse que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, procurando quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Na história de Jó, vemos a atuação de Satanás de forma escancarada. Ele começa acusando Jó de servir a Deus de forma insincera. Depois age ativamente destruindo seus bens, matando seus filhos e aumentando sua dor e sofrimento por meio de doenças. Conosco não é diferente. Nosso inimigo luta incessantemente para nos destruir, mas louvamos ao Senhor que permanece conosco e nunca nos abandona, mesmo em meio às mais terríveis perseguições. São Paulo também sofreu muito em sua jornada. Ele disse em 2 Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. São Paulo era um exemplo de uma vida inteira entregue ao Senhor Jesus Cristo. Não era um criminoso ou desordeiro, era alguém que vivia pela causa do Evangelho e exatamente por isso sofreu com as investidas de Satanás. Porém, como ele mesmo testemunhou, Deus lhe concedeu vitória. Estamos sujeitos às perseguições diariamente, e elas podem vir de todos os lados. Há entre nós quem foi expulso de casa por causa do Evangelho. Outros perderam o emprego por causa do Evangelho. Alguns sofreram com o distanciamento dos amigos por causa do Evangelho. Há aqueles que sofrem com ataques pesados do diabo no campo espiritual. Mas diante de tudo isso, precisamos erguer nossa cabeça, tendo a plena convicção de que Deus nunca nos abandona e não nos deixa sós. E mesmo que o inferno inteiro se levante querendo nos derrubar, a palavra de Deus nos garante que Ele jamais prevalecerá. A vida de Jó é uma fonte de ensinamento sobre isso. Com ele aprendemos sobre perseverança e confiança em Deus, mesmo em meio à perseguição mais severa. No auge de seu sofrimento, quando até mesmo seus amigos se uniram para persegui-lo, ele permaneceu consciente da presença de Deus em sua vida e declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo,
e não outro, como anseia no meu peito o coração. Ainda que todos os poderes das trevas estejam contra nós, ainda que nossos familiares e amigos estejam contra nós, ainda que percamos bens, poder e influência, podemos ter certeza de que Cristo é por nós. E se Ele é por nós, não importa de onde venha a perseguição, assim como Jó, ao final seremos vitoriosos e veremos nosso Redentor. Criatura querida, que Deus te abençoe e te sustente. Ajude-nos a evangelizar se inscrevendo aqui embaixo no nosso canal do YouTube. Graça e paz.